Leopoldina de Bragança e Bourbon, filha de Dom Pedro II com Teresa Cristina, foi uma princesa brasileira e depois duquesa germânica, conhecida por sua proximidade com a princesa Isabel e por ser pretendente ao trono. Leopoldina deixou de ser princesa brasileira após casar-se com Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha, príncipe alemão que a levou para a Europa como duquesa de Saxe, o que a fez renunciar aos títulos brasileiros. Ela era a segunda na linha de sucessão de Dom Pedro II, num cenário em que as filhas do imperador não tinham irmão homem. Ela nasceu em 1847, no Palácio de São Cristóvão. Filha do monarca ilustrado brasileiro, ela começou a ter aula desde muito cedo, no objetivo de, assim como sua irmã, ser uma mulher culta e independente. Então, passou a ser instruída pela Condessa de Barral. Em 1864, Dom Pedro II pediu para que a irmã, Dona Francisca, princesa de Joinville, guiasse uma expedição à Europa para que se encontrasse um consorte digno para a filha. Então, mapearam-se propostas de casamento com o Duque de Penthièvre e o filho de Leopoldo I da Bélgica, Filipe, Conde de Flandres. Naquele mesmo ano, Dom Pedro II anunciou ao parlamento que sua filha se casaria, mesmo sem apontar o nome do pretendente. Ambos os nomes cogitados recusaram o convite do governo brasileiro, o que levou à lista de segundas opções, o Conde D e Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha. A princípio, o primeiro seria destinado a Leopoldina e o segundo a pretendente do trono, Isabel. Porém, Dom Pedro II decidiu consultar as filhas para que as decisões fossem tomadas. Os príncipes também viajaram ao Brasil para que conhecessem as filhas do imperador. Depois do encontro, Luís Augusto se tornou pretendente de Leopoldina de Bragança e o Conde D de Isabel. As negociações entre o Brasil e o Ducado de Saxe-Coburgo-Gotha estabeleceram que o casal ficaria no Brasil até que fosse oficial que a princesa não seria herdeira do trono brasileiro. Os dois se casaram em 1864, passando a morar no Rio de Janeiro, numa residência pública onde a princesa teve seus filhos. O local, conhecido como Palácio Leopoldina, era vizinho ao Palácio do Pai, na Quinta da Boa Vista. Em 1866, ela deu à luz a Pedro Augusto, reconhecidamente o favorito do imperador. Em 1867, ela teria Augusto Leopoldo. 2 anos depois, nasceria José Fernando e em 1870 nasceria seu último filho, Luís Gastão. Desde o casamento, Leopoldina passou a viver dividida entre a Europa e o Brasil, sempre retornando ao Rio de Janeiro para ter seus filhos, como estabelecia o acordo de seu matrimônio. Somente com seu último filho, Luís Gastão, que ela e o marido decidiram não retornar, cansados dessa dinâmica exaustiva. Em 1871, com apenas 23 anos, Leopoldina morreu em decorrência de febre tifoide. Com sua morte, 2 de seus filhos, Pedro Augusto e Augusto Leopoldo, foram trazidos para o Brasil por Dom Pedro II. Pedro Augusto foi, durante seus 9 primeiros anos de vida, considerado o segundo na linha de sucessão ao trono brasileiro. Só perdeu esse posto após o nascimento dos filhos da princesa Isabel. Após o nascimento dos primos, Pedro Augusto continuou acreditando que seu avô iria beneficiá-lo e colocá-lo no trono. E isso causou grandes conflitos e conspirações dentro da família real. O rapaz ainda tinha tal pensamento devido ao descaso do povo brasileiro pelos tios. A falta de simpatia era caracterizada pelo ódio devido à abolição da escravatura e do péssimo desempenho do marido da princesa na Guerra do Paraguai. Mas ele não conseguia afirmar com toda a certeza que seria escolhido para o trono. Dessa maneira, os inúmeros pensamentos o causaram insônia, dores de cabeça e até mesmo tremores nas mãos. Além disso, a morte de sua mãe, que ocorreu em 1871 devido à febre tifoide, o atormentava diariamente. Ele tinha medo de morrer pela mesma causa. A fim de amenizar a situação, o governo do conde criou um terceiro reinado que seria comandado por Pedro Augusto. A partir de então, o jovem tornou-se popular por meio da corte informal e lutou por sua ascensão com a ajuda de seus avós,
que o aconselhou a disseminar os defeitos de Dona Isabel a fim de promovê-lo. Mas os planos de se tornar imperador do Brasil acabariam para Pedro Augusto em 1889, quando o império foi derrubado. Junto à família, Pedro Augusto foi exilado na Europa, seguindo rumo à Áustria. Já na Áustria, Augusto foi levado diretamente para um tratamento psiquiátrico, onde foi examinado por Freud. O homem foi liberado em poucas semanas e, ao deixar o local, decidiu procurar seus avós. Mas Teresa Cristina já havia morrido. Pedro Augusto vivia tendo crises psicológicas, foi abandonado pelo resto da família e tentou se suicidar. Depois de muitos casos e crises, seu pai decidiu colocá-lo em um sanatório. A partir de então, o predileto de Dom Pedro II passou todos os dias de sua vida no local. Ele morreu aos 68 anos de idade, em julho de 1934, e mesmo em seus últimos dias, cogitava que em algum momento seria o imperador do Brasil. Augusto Leopoldo, o segundo filho da princesa Leopoldina, pouco conviveu com a mãe, já que ela morreu quando ele tinha apenas 3 anos de idade. Após a morte da mãe, ele passou a morar no Brasil. Diferentemente do seu irmão mais velho, Augusto Leopoldo não tinha tanta ambição pelo trono. Ele havia herdado do pai e do avô paterno o gosto pela marinha de guerra e acabou ingressando como aspirante na Academia Naval em dezembro de 1882, com apenas 15 anos de idade. Com o currículo escolar descrito como brilhante, Augusto formou-se guarda-marinha em 1886. Quando a monarquia foi derrubada, ele encontrava-se em missão no Extremo Oriente. Após a tripulação receber as notícias do golpe, ele foi obrigado a se demitir. Depois disso, seguiu para se juntar à família no exílio, fixando-se em Viena, onde conseguiu, por intermédio de seu pai, permissão especial do imperador Francisco José I para incorporar-se à marinha austro-húngara. Ele se casou em 1894 e teve 8 filhos. Não chegou realmente a se acostumar com a vida na Europa e mantinha estreito relacionamento com outros brasileiros. Após o fim da lei de banimento, ele ficou muito feliz e até cogitou participar das comemorações do centenário da independência em 1922, mas acabou adoecendo e morrendo em 11 de outubro daquele mesmo ano, com apenas 54 anos de idade. No dia 21 de maio de 1869, nascia o terceiro filho da princesa Leopoldina, Dom José Fernando de Saxe-Coburgo e Bragança. O príncipe, apesar de ter nacionalidade brasileira e ser príncipe do Brasil com direitos à sucessão do trono, não foi educado ou residiu no Brasil como seus irmãos mais velhos. Logo após seu nascimento, os pais resolveram fixar residência na Áustria, não voltando mais ao Brasil nem para o nascimento de seu irmão mais novo. Dom José Fernando foi o filho da princesa Leopoldina que menos viveu. Ele caiu doente com uma pneumonia em agosto de 1888, vindo a falecer no dia 13 de agosto de 1888, com apenas 19 anos, solteiro e sem descendência. Já o último filho da princesa Leopoldina, Luís Gastão, nasceu em 15 de setembro de 1870. Por ter nascido na Áustria, após seus pais fixarem residência na Europa, não entrou na linha de sucessão ao trono. Assim como o terceiro filho da princesa, tem-se poucas informações sobre Dom José Fernando. Sabe-se que ele seguiu carreira militar e alcançou o título de capitão do exército austro-húngaro em maio de 1903. Casou-se 2 vezes, tendo 2 filhos do primeiro casamento e uma filha do segundo. O príncipe faleceu em 23 de janeiro de 1942 na Áustria aos 71 anos. Como vocês puderam ver, tem-se poucas informações sobre os 3 últimos filhos da princesa Leopoldina, e por conta disso, prometemos um vídeo apenas do primeiro filho, Pedro Augusto. Isso é, se vocês quiserem. Então, se quiserem um vídeo sobre Pedro Augusto, aquele que queria ser Dom Pedro III, comentem aí. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!